Romanos, capítulo 7. Eu quero fazer uma leitura responsiva com você do versículo 14 ao 25. Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao 25. Aleluia. Eu vou ler os versículos pares, peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos ímpares. Em Romanos 7, do verso 14 ao 25. Todos acharam? Louvado seja Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu mais quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Juntos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai de amor e bondade, chegamos com temor em nossos corações e tremor, para aprender mais de Ti, Pai. O pecado, de fato, é um assunto muito sério, pois ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós queremos vencer o pecado pelo nome do Teu Filho Jesus, Pai. Vamos vencer, ó Pai. Pedimos a Ti, revela a Tua palavra a nós. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso. Temos a Tua palavra em o nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Eu gostava muito de uma frase que o pastor Francisco, um comentário que o pastor Francisco fazia, que ele dizia o seguinte: muitas pessoas usam o seguinte termo: eu não me troco por ninguém de 18 anos. Quem já escutou essa frase? Não me troco por nenhum jovem de 18 anos. O pastor Francisco falava: eu troco e ainda dou troco. Era isso que ele falava. Porque ser jovem é muito bom. Eu sei que vocês, no coração de vocês, juventude, existe uma certa ansiedade pela liberdade, independência. Meus amados, pagar conta não é legal. Boleto, conta de luz, estresse, plano de saúde, crianças... Vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Vocês só podem reclamar e está tudo bem. Vocês reclamam, né? Faz o que quer e está tudo... Faz o que quer, abre aspas, né? Dentro da ordem da decência cristã. Mas depois que você cresce jovem, a coisa muda. E é interessante, quando nós somos jovens, nós nos sentimos um pouco imortais. Né? Meu pai usava o termo Highlander, né? É um filme já da cultura pop, muito velho, muito antigo, e que está sendo refeito. A nova geração vai conhecer de novo esse termo. Mas quando nós somos jovens, nós nos achamos indestrutíveis. Muitos empenam moto por aí, o famoso dar grau, né? Empenam moto, empenam bicicleta, como se sua cabeça fosse indestrutível, né? Muitos acordam de manhã, eu vejo jovens saindo da escola comendo uma coxinha com uma Coca-Cola. Rapaz, se eu fizer isso, eu vejo estrelas, né? Depois de uma certa idade, se você se atrever a fazer algo como isso, o seu fígado vai pedir contas para você. Jovem, não faça isso. Mesmo que vocês aguentem isso, mais tarde a saúde de vocês vai pedir conta. Mas o bom de envelhecer, tem uma coisa boa. Se eu colocasse a minha mente hoje de 4.4, eu sei que eu pareço, tenho 43. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eu amo. Quando vocês falam isso, eu fico tão feliz. Nossa, pastor, parece 43 anos. Mas eu gostaria muito de ter a mentalidade que eu tenho hoje, e quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu teria sido um filho melhor. Teria estudado mais,
teria me capacitado melhor profissionalmente, teria estudado, não passado raspando todos os anos na escola para ter melhores oportunidades, mas mesmo assim Deus tem sido bom. Mas mesmo ao tempo passando, você começa a observar que a cultura da nossa sociedade mudou de uma forma muito interessante. No passado, as mágoas, tristezas, desavenças, o máximo que ela seria exposta seria colocado numa cartinha que você mandaria para alguém para contar aquilo que estava te entristecendo ou te aborrecendo. Quem já mandou carta? Olha isso vai acabar em breve, né? Em breve, a próxima geração não manda mais carta para ninguém, né? Eu mandava carta para os colegas, quando viajava, quando estava em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo alguns meses da minha vida, eu mandava carta para minha mãe, para minha namorada, com as minhas fotos em São Paulo, revelava, mandava, era uma coisa muito bacana compartilhar esses tipos de coisa. Mas hoje, com a evolução da nossa sociedade, as pessoas começaram a usar as mídias sociais como forma de vitrine de indiretas, frases de efeito, pessoas que não possuíam coragem de olhar para você, usam a internet para agredir você de alguma forma. Um casal passando problemas, manda indireta. Qual foi o namorado que nunca mandou uma indireta no Orkut no passado para a namorada, né? Para quem não sabe, o Orkut foi antes do Facebook, tá? Os mais antigos aí. Amizades desfeitas, um desafeto no trabalho ou na família, um irmão na igreja. O history do Instagram e do WhatsApp são uma boa oportunidade, o status, né? Para você dizer algo que você não diria pessoalmente. Deixamos de seguir a pessoa, bloqueamos a pessoa, bloqueamos só o status, para aquela pessoa não ver nossos status. Demoramos a responder como uma forma de vingança. Deixamos de convidar como forma de vingança. E um que eu gosto muito, damos ghosting. Quem sabe o que é dar ghosting numa pessoa? Para mim isso é novidade, você vai conhecer hoje. Você que me ensinou, não foi? Minha esposa é muito descoladinha, legal isso. Ghosting é quando uma pessoa interrompe o contato com você sem explicar o motivo. Ela só te para de te responder e nunca mais. É ficar de mal no passado, né? Se torna um fantasma na vida da outra pessoa. E isso diz muito sobre nós. Porque seja de uma forma sutil ou não, a nossa sociedade aperfeiçoou a forma de agredir as pessoas de forma direta ou indireta. Você sabe quando aquela pessoa que você ama demora mais a responder uma forma. Responde com alguma frieza. E isso fala mais sobre nós do que as outras pessoas, porque desculpe o que eu vou dizer para você. Não fique chateado com o seu pastor, mas nós não somos bonzinhos. Existe um mal em nós. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo. O apóstolo Paulo ele não está trazendo aqui uma passada de pano para se viver pecando. Ele está explicando a ciência por trás da nossa natureza e do nosso homem carnal. Não para que nós nos conformemos, mas para que nós nos preparemos para lutar. Porque quando eu entendo aquilo que acontece, eu louvo a Deus. A Bíblia ela é muito plena e bem resolvida sobre as questões do caráter humano. Quando eu digo para vocês que aqui você encontra muita cura para o seu emocional, é porque você encontra. Os médicos já comprovaram que ansiedade faz mal, amém? Desde o tempo de não andeis ansiosos. A Bíblia cura você e cuida do seu bem-estar há muitos e muitos anos. Não guardar a raiz de amargura no seu coração, perdoar as pessoas, porque quando nós guardamos mágoas em nosso coração, isso nos adoece. Então a palavra é cura para muitas coisas. Só que eu quero dizer para você essa manhã, lutar contra o pecado é uma luta que o cristão não pode fugir. É uma luta diária. Quando você se deixa vencer nessa luta, ou seja, mortifica a sua carne por meio da palavra de Deus, algo maravilhoso acontece. Você garante a sua coroa da glória. E quem quer ser salvo aqui, diga amém. Mas não se conforme com este século. Não se conforme com o pecado. Vamos entender essa manhã, à luz da palavra, antes de chegarmos à mesa do Senhor, não para condenação, mas para conciliação. Isso. Quando você sempre chega, não olhe a mesa, porque é muito interessante, e louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus sinaliza em seu coração a importância de chegarmos
com as vestes alvas, como a neve, com óleo sobre a cabeça, diante da mesa do Senhor. Louvado seja Deus por essa consciência cristã. Mas eu não posso só sondar o meu coração sobre os meus pecados no dia que eu vou me assentar na mesa do Senhor. Porque se Jesus voltar na hora que você está praticando o pecado, eu não posso afirmar que você vai para o inferno, porque é a soberania de Deus. Mas eu acredito que você pode comprometer a sua salvação. Porque a salvação é uma construção diária. Fala para o seu irmão, todo dia você tem que lutar. Todo dia. Então, essa é a realidade. A nossa salvação é uma luta diária. Então, volte comigo para o verso 14. Eu quero pedir para você, por gentileza, para você ler para mim com a sua bela voz, no versículo 14. Por quê? Hoje eu vou dar algumas pistas para você espirituais, para garantir a você no seu coração, para você ter certeza da sua salvação. Hoje eu vou mostrar para você na prática que você está salvo. Ó, que coisa boa. Primeiro, quem é salvo tem prazer na lei do Senhor, porque essa lei ela é o quê? Ela é espiritual. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho desejo das coisas espirituais. Matemática simples, que às vezes as pessoas botam tanto mistério nas coisas do Senhor que complicam. Não, eu sou cristão, sou salvo, então essa lei é o quê? Espiritual. Mas é interessante, ele está falando que você também é carnal. Então, por que às vezes nós temos que lutar para ler a Bíblia? É porque eu não amo o Senhor? Não, porque a minha carne não quer conhecer a verdade, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade? A minha carne quer me fazer escravo do pecado. Porque ela sabe que se conseguir isso, o diabo vence na minha vida. Porque eu sou uma pessoa corrompida pelo pecado em Adão. Amém? Glória a Deus. Então, olha, ele é muito simples. Então aqui já deixo uma dica muito legal. Existe uma luta, mas você vai lutar todo dia contra a sua carne, amém? Então ele passa a mostrar nesse texto, Paulo, que se nós não entendermos como a nossa mente funciona, nós vamos sofrer. Nós vamos achar, eu sou crente de menor qualidade, porque eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Você pode ter dificuldade, mas toda dificuldade é vencida pelo poder do nome de Jesus. É isso. Você não pode desistir, pastor, eu sou ruim de ler. Comece. Toda a caminhada depende de um primeiro passo. Eu não quero ser aquele pastor, não lê a Bíblia, é pecador. Não, você apenas não alcançou o que eu alcancei. Mas você pode alcançar. Cristo está acessível para você. Essa mudança na sua vida, onde você vai querer cada vez mais devorar a palavra de Deus. Porque veja que interessante, como é que funciona o nosso processo de salvação? Primeiro o que acontece? Nós fomos salvos e o que acontece? Eu sou liberto do pecado, amém? O sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Agora, junto com o Consolador, o Espírito Santo, eu estou me santificando e sendo liberto do poder do pecado. Cada dia, todo dia você está lutando contra o poder do pecado. E qual é o propósito disso, pastor? Simples, para que quando Cristo voltar em glória, nós sejamos glorificados. E aí sim, sermos livres da presença do pecado. Porque sabe o quê? Tem gente desistindo da igreja, porque acha que é tentado. Então eu não sou cristão. Não, todo mundo é tentado. Jesus não foi tentado no deserto? Todo mundo é tentado. O que eu não posso, o pastor Francisco falava que o pecado ele é o que na vida de um cristão? Ele é um acidente. Alguém vive topando o pé na rua toda hora? Tudo bem que as ruas do Rio de Janeiro são um acidente geográfico, né? É buraco para todos os cantos. Mas nós temos que entender. E o buraco está ali, eu vou tropeçar no buraco. Não! O Espírito Santo, essa palavra que é espiritual, mostra para a minha carne que eu preciso lutar. Mas no versículo 15 que você leu, agora eu quero o versículo 15. No final do versículo 15, tem uma coisa muito interessante. Cadê? Só achar meu texto base aqui, segundo, só que me perdi aqui. Olha o final do versículo 14, onde nós estamos ainda. Ele fala uma coisa interessante. Por que eu ainda, ele fala, estou vendido à escravidão do pecado? É uma palavra meio estranha. Quando você olha assim, por que é vendido à escravidão do pecado? É porque ele está dizendo para você que o pecado ainda tenazmente te assedia. Quem sabe o que quer dizer tenazmente? Gente, você lê todo dia isso na sua Bíblia, nunca perguntou, quis dar um Googlezinho, que significa perseverantemente, constantemente, com vontade. O pecado está atrás de você. Fala para o seu vizinho, o pecado está atrás de você. Então fala para ele, foge. Fala para ele, foge. Amém?
Então, meu amado, mas aí vem uma coisa interessante. A gente lê a Bíblia, não lê todo dia, corremos atrás. Eu creio que vocês leem a Bíblia, amém? Eu escuto um amém? Glória a Deus. Mas aí não basta eu conhecer. Eu preciso ser transformado. Versículo 15, leia para mim. Porque nem mesmo... Eu tenho plena certeza que um dia o seu pavio chegou a um limite e você explodiu. Bum. Talvez você não tenha nem assumido isso na presença de outras pessoas, mas no seu íntimo você se perguntou: eu acho que eu fui meio desnecessário. Já passou por isso? Você fez uma coisa, se explodiu, aí bate aquela vergonha, você mesmo condenou aquela atitude. Então, nós logo entendemos que saber o que é certo, saber o que eu devo fazer, não é o suficiente. Eu sei que eu devo procurar a paz e me empenhar. Eu sei que a palavra branda alivia o furor. Tudo isso nós sabemos de qual é salteado. Mas por que você explode? É porque todos os dias você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que igreja não pode ser uma dose homeopática de domingo. Eu bato muito nessa tecla. A igreja precisa continuar quando você sai por aquela porta, para que todos os dias a sua carne possa ser mortificada. E continuando. Tem uma frase que essa linha, repita comigo essa frase aí. Nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos. Vamos lá, comigo. Nós não somos o que sabemos. Porque de boa intenção estará, porque está sendo preparado ainda, amém? Pensa nisso. A minha vida é o que eu faço, é o que eu falo, é a minha intenção, né? Não apenas a minha intenção. A minha intenção não era essa, mas eu bati em você. Minha intenção não era essa, mas eu xinguei você, eu ofendi você, eu tratei você mal. Então, existe um perigo muito grande nas boas intenções. E do verso 16 ao 17 diz o seguinte: ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa história aqui de boa intenção se vive é muito perigoso. Importante que Jesus conhece o seu coração. É uma forma muito interessante de tratar as coisas de Deus relaxadamente. Deus é um Deus zeloso. Ele de fato conhece nosso coração. Mas não para justificar os nossos pecados, os nossos erros, mas para mortificar a nossa carne. Mas preste atenção. O fato do pecado habitar em mim não é justificativa para o pecado reinar na minha vida. Existe uma grande diferença do pecado habitar em mim e do pecado reinar na minha vida. Ou seja, existe uma diferença de eu pecar e viver pecando. O apóstolo Paulo não está normatizando o pecado. Ele está só demonstrando que existe uma luta e que você não pode fugir dessa luta. Fala para o seu irmão, você não pode fugir dessa luta. Porque a nossa natureza, ela é o quê? Caída. Do versículo 18 ao 20, olha o que ele fala. Porque eu sei que é um texto muito complicado, você tem que esmiuçar ele versículo a versículo. Se você ler em fileirinha, carreirinha, você nunca vai entender esse texto. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita nem bem nenhum. Fala para o seu irmão, tem nada de bom em você. Fala para o seu irmão. Seu marido, sua esposa, pode até ficar meio ofendido, né? Mas eu vou dizer para você, o que tem de bom em você é a presença do Espírito Santo de Deus. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Você tem boas intenções, não é verdade? Porque não faço o bem que eu quero, mas você gosta de xingar a pessoa do outro lado do volante quando está dirigindo? Quando você fica zangado? Dá vontade da filha de Jezabel, né? Dá vontade de gritar, né? Isso eu estou sendo muito raso, né? Suave, né? Aí, outros termos que você poderia usar fora do dicionário cristão, muito perigoso por sinal. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado. Se você fizer uma casinha para o pecado em você, ele está ali, legal. Mas se você começar a tratar ele com certo cuidado e nutrir esse pecado dentro de você, esse pecado passa a te dominar. Por quê? Porque Deus nos revestiu de poder quando Ele subiu às alturas e nos concedeu o Espírito Santo de Deus, para que eu e você tivéssemos munição para lutar contra o pecado.
Mas se eu vivo pecando, o que eu faço? Eu entristeço o Espírito Santo se afasta de mim e eu passo a nutrir um monstro dentro de mim, que é a minha natureza, que para nada presta. Eu vou mostrar para você, de uma forma bem prática, você entender por que a nossa natureza é caída. Você ensina o seu filho a bater em alguém? Mas ele bate. E às vezes dá aquelas mordidas doídas, né? Quando a criança é pequena, dá aquela mordida que fica aquela marquinha dos dentes que dá um nervoso, né? Você ensina seu filho a mentir? Você ensinou o seu filho a ficar com raiva? Você ensinou o seu filho a fazer malcriação? Essa é a prova mais simples e ingênua da nossa natureza caída humana. E Paulo está demonstrando a fraqueza da nossa natureza. Mas quando eu sou fraco, que eu sou forte. Você tem que entender, ele não está dizendo para você aceitar isso, mas crer que a lei espiritual, a lei que é perfeita, é a sua força para lutar contra a sua fraqueza. É isso que nós estamos lendo aqui. Então, a sua luta continua. Fala para o seu irmão, a luta continua, companheiro. Fala para ele. Eu acho que foi aquela pessoa que usou esse lema, não foi? Ih, desculpa aí, foi mal, tá? Foi mal. Que agora eu lembrei quem é a pessoa que fazia chamada, né? Ih, rapaz, vamos pegar esse corte na pregação. Pastor esquerdista. Mas... Versículo 21 e 22 diz o seguinte: assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Fala para o seu irmão, o mal está aí, fala para ele, o mal está aí dentro. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Quem é convertido aqui tem prazer na lei de Deus? Dá um amém bem forte. E, glória a Deus. É isso que não pode desanimar. Então, eu vou dizer uma coisa para você que é interessante, que muito vai alegrar seu coração essa manhã. Vou dar um motivo de alegria para você. No nosso exterior, o novo homem convertido tem prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. O nosso homem velho, por sua vez, está agarrado ao pecado. Mas temos a consciência de que o pecado faz separação entre nós. Essa consciência é a maior prova de que você é filho de Deus. A certeza da nossa salvação está na consciência de que eu preciso lutar contra o pecado. Então, você quer ter certeza que você é salvo? Existe um desejo dentro de você de lutar contra o pecado. Se esse desejo está em você, parabéns, o seu nome está escrito no livro da vida. Isso tem que trazer alegria ao seu coração. Agora, o grande perigo é quando eu já não começo a sentir mais nada quando eu estou pecando. E eu quero fazer um apelo a você essa manhã. Se isso está acontecendo, olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o sacrifício do sangue de Cristo. Hoje, se você quiser, o dia do Senhor te chama hoje. Você pode fazer uma virada sobrenatural da sua vida. Porque viver com Cristo é muito melhor do que os prazeres desse mundo. Porque o pecado é bom. O pecado é bom. Botar para fora a sua raiva é ótimo. Você não se sente justificado quando você bota para fora aquela sua ira, aquela sua vingança, quando satisfaz a sua carne com aquilo que você queria. Você fica até meio aliviado às vezes. Mas se você é cristão, existe uma consciência em você que mostra, olha, tenha misericórdia por essa pessoa, que nem Cristo tem misericórdia de você. Ame essa pessoa como Cristo te amou. Porque se você não amar essa pessoa que você está vendo, você não pode amar a Cristo a quem você não vê. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros, porque a nossa carne quer dar um cascudo, a nossa carne quer falar besteira, guerreando contra a lei da minha mente, porque eu sou nova criatura e a minha mente foi renovada, amém? Eu não me conformo com esse presente século, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está dizendo algo que é digno de reflexão. Ele diz que existe uma guerra acontecendo entre a nossa mente e os nossos membros. A nossa carne, os nossos desejos, a todo tempo tentam sabotar a palavra de Deus. Vamos ser sinceros. Quem queria ficar embaixo do edredom hoje até mais tarde? Levanta a mão. Sabe o que te trouxe para cá? Os maridos, minha esposa, os filhos, meus pais. Eu vou dizer que te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. De um jeito ou de outro, você veio a esse local. Deus te colocou no centro da vontade dele. Seja sua esposa, seu marido, seus pais que trouxeram você aqui, mas você está aqui para a glória de Deus Pai. Então, na sua mente,
A Bíblia te ensina a ser longânimo, perdoar, buscar reconciliação, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu pai, a importância da comunhão dos santos, mas nos seus membros, o dedo coça para digitar aquela indireta, dar aquela resposta à altura, se vingar daquela pessoa, ficar em casa dormindo até mais tarde. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu vou te provar uma coisa. Quando eu dou espaço ao meu coração carnal, na verdade eu não estou sendo livre, eu estou sendo escravo do pecado. Às vezes a gente pensa, eu vou sair da igreja, vou fazer o que eu quero. Não, você só está sendo escravo da sua carne. Porque liberdade é poder se curvar à palavra de Deus. É mortificar. E estamos chegando à reta final. Miserável homem que sou. Versículo 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Amados, quem pode te livrar? Pergunta para você, irmão. Quem pode te livrar? O versículo 25, resposta. Jesus Cristo liberta. Fala para você, irmão. Jesus Cristo liberta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Jesus não te salvou só para você ganhar um passaporte para o céu. Apesar de que é top, né? A gente vai ser salvo em nome de Jesus. Mas também para lutar contra o pecado. Porque a única forma de garantir o seu lugar no céu é liberto do pecado. Cristo fez um sacrifício muito grande para nós nos acomodarmos e sermos escravos da nossa vontade. Mas e aí? Até lá, a guerra continua. A sua carne vai continuar querendo se vingar. A sua carne vai querer retribuir o mal com o mal. A sua carne vai continuar querendo desobedecer seus pais, né, meus queridos jovens? A sua carne vai querer xingar outra pessoa no trânsito, vai continuar querendo murmurar, trocar o culto para dormir até mais tarde, ficar vendo Netflix. Mas e aí, homem e mulher de Deus, jovens de Deus, qual vai ser a sua postura? Você vai desistir da guerra? Sim ou não? Então vamos ler o texto a seguir, por favor. Não, que eu já tenha... Segura aí. Cristo Jesus te conquistou. Amém? Versículo 13. Aleluia. Eu quero fazer um convite a você essa manhã. Aquele que, eu sei que o pecado muitas das vezes nos assedia, é o que a palavra de Deus nos fala, mas às vezes nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo. E às vezes a ira, o pecado, o rancor, a falta de perdão já ocuparam tanto espaço no nosso coração que nós estamos vivendo sobre o reinado do pecado em nossas vidas. E se você quer essa manhã se sentir fortalecido no Senhor, para lutar contra as vontades e desejos da sua carne, fica de pé comigo, eu estou de pé com você e coloca a mão no seu coração, nesse instante, com ponto de contato. Santo Deus e eterno Pai, Príncipe da paz, soberano Deus.